Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje de uma coisa que o pessoal pergunta bastante, que é sobre registrar chamados de ativos, né? Então, vamos abrir o sistema. O primeiro ponto que você precisa entender é que na hora que você abrir o chamado, então vamos dar um pulinho aqui em configurações tipo de chamado. Eu criei um aqui chamado manutenção de ativos. Repara que aqui na configuração do tipo, na interface de registro, está marcado informar ativo. Quando essa opção está marcada, na hora que o chamado for aberto, você vai pedir um ativo inicial. Esse é legal quando você tem um tipo de chamado que você precisa apontar um ativo na hora que você está abrindo. Mas tem casos de que você pode abrir o chamado e apontar N ativos depois. Então tem um cara do lado aqui que é permite vincular ativos. Essas duas opções podem ser trabalhadas em conjunto, ou seja, eu posso tanto pedir o ativo na abertura, como eu posso pedir nos vínculos depois, ou não informar na abertura e informar no vínculo depois. Então cada caso vai ser um caso, né? Como é que vai funcionar? Então vamos lá. Não esquecendo também que o filtro principal do ativo é a categoria. Por quê? Se você der um pulinho aqui na categoria, olha o exemplo aqui dessa categoria aqui, ó, suporte impressoras multifuncionais. Quando eu abrir um chamado com isso aqui, que tipo de ativo deve vir? Só impressoras ou multifuncionais, certo? Então existe aqui no tipos de ativo, eu vou relacionar os tipos que essa categoria vai filtrar na hora que exibir. Então isso é um ponto importante. Então, lá na central de atendimento, nós vamos registrar um chamado aqui, ok? Vamos aqui no manutenção de ativos, que foi aquele que a gente criou. Repara que aqui embaixo vai aparecer selecionando o ativo. Por que ele está pedindo? Porque está parametrizado lá no tipo, ok? Mas ele não vai vir nada enquanto eu não informar o cliente, o departamento e a categoria. Por quê? Porque o cliente filtra. É o filtro para os ativos só vir daquele cliente, é óbvio, né? Não do usuário. Por que não? Vamos pegar um exemplo aqui, o contato número 2 do cliente 2. Eu filtrei aqui o departamento de destino, lembrando que, né, isso aqui você vê no vídeo lá de registro de chamados como se porta, e eu escolhi uma categoria. Então vamos colocar aqui uma categoria de... pode ser formatação. Como eu escolhi formatação, o que eu formato? Computadores, certo? E então aqui embaixo só vai aparecer computadores. É óbvio que esse contato 2 e cliente 2, lembra que tem um botãozinho aqui do lado, que além de você ver os dados, você vê os ativos desse contato que está aqui. Então esse contato 2 tem esse desktop, com essa configuração, o número dele é 76, é o i3, tal. Então aqui são o que ele tem lá de ativo, tá? Mas aqui vai aparecer ativos do cliente, porque ele pode estar abrindo chamado de ativos que não é dele, né? Então vai aparecer vários aqui. Eu poderia usar o próprio dele? Pode, vai aparecer o 76 aqui, né? Mas também a gente pode usar outro. Vamos pegar qualquer um, por exemplo, o 95 aqui, que é um i5, 8 GB SSD, ok? Vamos usar esse caso. Então, se eu não apontar o ativo aqui, como o tipo do chamado pede, ele vai obrigar a informar esse ativo aqui, ok? Então eu vou registrar o chamado. O sistema vai dar um número para ele, ó, número final 366. Vamos vir aqui no aguardando, pegar ele aqui, ó, esse cara aqui, vou me vincular, ok? Aí fica fácil de a gente visualizar melhor. Ele está aqui, ó. Veja que quando eu clicar aqui em atendimento, como também lá no tipo eu habilitei o permite vincular ativos, esse botão aqui aparece, senão esse botão não apareceria, tá bom? Eu vinculei um ativo na abertura, você já vê que ele colocou aqui, ó, formatar computador ativo e tal, ele traz para a descrição já automaticamente isso aqui, tá? É o texto que eu coloquei, mas concatenado com o ativo que eu escolhi na abertura. Se eu clicar aqui em ativos, esse ativo está aqui também, ó, né? Por que está aqui?
Posso ter informado por engano, então posso tirar. E eu posso colocar um comentário que eu queira nesse ativo. Inclusive eu posso olhar outro ativo. Eu posso vir aqui em vincular ativo e colocar mais um ativo se eu quiser, né? Mas eu posso vir aqui no comentário e editar e falar assim, ó, na hora da formatação, né? Posso colocar aqui feito também limpeza de arquivos temporários, um exemplo, né? E eu falo que essa manutenção aqui, a princípio, ela não pode ser uma corretiva, ok? Aí o tipo aqui você que vai definir, se é corretiva, preventiva ou se você não quer informar essa opção, tá? Ele vai ficar guardadinho aqui, tá bom? Quando eu finalizar esse chamado, eu vou vir aqui e vou finalizar o chamado. Vou botar finalizado. Vai pedir horas aqui porque é uma configuração, né? Finalizei o chamado. O que vai acontecer? Vamos lá naquele ativo que a gente... Ativo 95, não foi isso? Se você for lá no cadastro desse ativo, esse ativo aqui, ó, você vai ver aqui em movimentações que, como eu finalizei, ele vai aparecer aqui, ó, na data de hoje, no meu usuário, colocar os dados que estavam antes, claro, os mesmos. E aqui ele vai comentar aqui, ó, chamado, número de chamado, formatar computador, que é a descrição lá. 2 pontos. Feito também limpeza de arquivos temporários e aqui corretivo. Então fica na história do ativo que esse chamado aqui foi feito em cima dele. Na verdade, não só desse ativo, eu só botei mais de todos os que você movimentou. Então a diferença é que no tipo você pode obrigar um no começo, ok? E habilitar para colocar outro. Se você não colocar habilitar para movimentar ativo, ele só vai pedir no começo e acabou e pronto, só é um e beleza. Tá? Então aí fica a dica da configuração de como gerir chamados de ativos. Até a próxima.